O que você faria se a pessoa que você mais amasse fosse arrancada de você? Para a mulher desta história, a resposta foi uma vingança sangrenta e implacável. O filme começa com um homem ferido, Randy, contorcendo-se de dor, enquanto uma mulher chamada Jess está sobre ele com uma arma na mão. A cena então corta para um flashback de um dia atrás, onde vemos Jess visitando sua irmã Laura na Inglaterra. As duas se encontram depois de muito tempo, e Laura revela que planejou uma viagem cheia de aventuras para as duas. Depois de dirigir por horas, as irmãs finalmente chegam a uma cabana remota, isolada no meio da natureza selvagem. Depois de se refrescarem um pouco, a dupla se prepara para uma caminhada na floresta próxima. Elas decidem fazer uma corrida, durante a qual Laura ensina à irmã algumas técnicas para correr melhor. Em seguida, a dupla se aproxima de um lago próximo para nadar, mas como a água está muito fria, elas decidem voltar e começam a se vestir novamente. Nesse instante, uma caminhonete cheia de homens chega de repente e começa a assediar as duas garotas. O líder deles, Randy, convida as garotas para ficarem por perto, mas Laura recusa, enquanto Jess fica cada vez mais desconfortável. As irmãs saem dali às pressas e logo em seguida, os homens pervertidos também vão embora. Mais tarde, Jess parece muito angustiada, então Laura pergunta o que a está incomodando. Descobrimos que Jess saiu recentemente de um relacionamento abusivo e revela que aqueles homens a faziam lembrar do passado, mas ela diz que está melhor agora e até começou a fazer aulas de defesa pessoal. Laura diz que está muito orgulhosa dela, antes de lhe entregar um colar que pertencia ao pai delas. Jess hesita um pouco em aceitá-lo, pois foi o pai quem o deu a Laura, mas a irmã insiste que quer que ela fique com ele. Naquela noite, Laura está preparando o jantar e revela que usou todo o vinho para fazer uma torta. Ela então pede à irmã que vá à cidade comprar bebidas para elas. Jess concorda e sai dirigindo da cabana, enquanto a irmã continua fazendo as tarefas na cozinha. Pouco depois, um veículo para em frente à cabana e alguém bate à porta, mas ao abri-la, Laura tem os olhos arregalados de horror ao ver o mesmo grupo de homens pervertidos da tarde anterior, que entram à força. A mulher, horrorizada, pede que eles se retirem, mas Randy exige saber onde está a outra garota. Laura mente, alegando que elas discutiram e que ela saiu, enquanto suas amigas estão a caminho para buscá-la. Ela afirma que elas devem chegar a qualquer minuto, mas Randy não acredita nela. Enquanto isso, Jess está a caminho de casa e tenta ligar para a irmã, mas Randy impede Laura de atender. Isso deixa Jess cada vez mais preocupada, e um mau pressentimento começa a invadi-la, fazendo-a acelerar o passo. Ao mesmo tempo, Randy avisa Laura para se comportar e fazer o que eles mandam, ou as coisas podem ficar feias. Mas ela se recusa a ser ameaçada e imediatamente o agride, quebrando seu nariz. Ela chega a pegar uma faca para se defender, e quando um homem tenta se aproximar, ela corajosamente o esfaqueia na perna. E então, de repente... Randy atira nela na nuca, matando-a instantaneamente. Os capangas entram em pânico, então Randy ordena que um cara chamado Kent se livre do corpo e ligue quando a outra garota chegar. Todos os outros vão embora, deixando um Kent apavorado para trás com o cadáver. Momentos depois, Jess está a caminho e fica chocada ao ver a caminhonete se afastando da cabana. Quando finalmente chega em casa, seu mundo desaba ao descobrir o corpo sem vida da irmã. Ela cai em prantos, mas logo ouve um barulho vindo do banheiro, o que a faz se esconder. Momentos depois, Kent chega com uma pá para enterrar o corpo, mas não consegue. Então, pega uma cerveja na cozinha e começa a beber, completamente alheio ao fato de Jess estar observando. Consumida pela raiva, ela pega uma faca da mesa de jantar. Em seguida, ela crava a lâmina no pescoço dele e o mata, antes de jurar matar cada um dos culpados. Depois disso, Jess afia uma faca com determinação e lava o sangue das mãos. Ela também arrasta o corpo da irmã para fora da sala de estar e coloca o colar que usara antes. Depois, Jess junta todas as armas que encontra e as coloca no carro antes de sair dirigindo da cabana. Não muito longe dali, vemos 4 bandidos inspecionando os itens e o dinheiro que roubaram, enquanto Randy está sentado em seu carro cuidando do nariz quebrado. Seus homens, por outro lado, discutem o que aconteceu, e um deles diz que Randy não deveria ter matado a garota. Ele sugere que eles simplesmente vão embora sem ele e aponta que Kent deveria ter retornado a ligação há 1 hora, mas não retornou. Então algo deve ter dado errado. O grupo decide fugir sem Randy, mas um deles protesta e diz aos outros para criarem coragem. Momentos depois,
O homem que foi ferido por Laura mais cedo se dirige a outro cômodo, justamente quando Jess aparece do nada. Ela o esfaqueia várias vezes com uma tesoura de jardinagem, até que ele esteja morto. Em seguida, uma Jess vingativa se aproxima dos outros 3 homens no celeiro e liga uma motosserra. Eles tentam impedi-la, mas falham, enquanto ela começa a mutilá-los um por um. Ela crava a motosserra em um homem e o dilacera brutalmente. Enquanto isso, Randy permanece em seu carro, ouvindo música alta e alheio ao caos lá dentro. Jess, por outro lado, é atacada por um homem, mas rapidamente o domina e o fere. Ela também sofre ferimentos, mas se recusa a desistir e mata seus agressores um a um. Logo, o barulho finalmente alerta Randy, que se pergunta o que diabos está acontecendo lá dentro. Nesse instante, Randy entra no celeiro e fica horrorizado ao ver seus homens mortos da maneira mais brutal. Jess o desarma, forçando o homem aterrorizado a fugir. Jess então pega a arma e acaba com o último homem. Em outro lugar, Randy está caminhando sozinho por uma estrada isolada quando um carro se aproxima. Dentro estão 3 homens, Louis, Dave e Charlie, que se revelam seus amigos. Randy entra no carro e eles partem, mas Jess também os avista da mata e decide segui-los. Logo depois, os bandidos se aproximam do carro e, ao arrombá-lo, encontram várias ferramentas. Randy inspeciona o veículo e descobre o passaporte dela dentro, que ele decide guardar. Ele então ordena que seus homens furem os pneus do carro dela, para que ela não possa segui-los. Nesse momento, Randy revela que contou a alguém chamado Jacob sobre as garotas, mas Louis questiona por que ele precisava envolver aquele sujeito no assunto. Randy argumenta que o sujeito lhes rende muito dinheiro e, além disso, ele pode encontrar a garota, que provavelmente está escondida em algum lugar na floresta. Os bandidos decidem, então, voltar à cabana para se livrarem do corpo primeiro, mas Jess, que estava ouvindo a conversa, acidentalmente faz um barulho, alertando os homens. Eles se aproximam cautelosamente da mata, e Randy explica que o que aconteceu com a irmã dela foi apenas um acidente. Ele insiste que ainda não é tarde para serem amigos e exige que ela se revele, mas ele não percebe que acabou de passar bem na frente dela. Então Jess usa uma pedra para golpeá-lo violentamente na cabeça e foge, seguida pelos outros capangas, enquanto Randy geme de dor. Momentos depois, Jess, que está escondida atrás de uma escavadeira, esbarra em Louis, que a assegura freneticamente de que não contará aos outros sobre ela e implora que não quer morrer. Jess responde friamente que sua irmã também não queria morrer, antes de nocauteá-lo e fugir. Pouco depois, Randy encontra Louis atordoado e o homem diz que apenas tropeçou e caiu, e que não viu a mulher em lugar nenhum. Irritado, Randy ordena que ele volte para o carro, dizendo que precisam seguir o plano. Enquanto isso, Jess também se aproxima do carro para segui-los, mas os pneus foram furados. Em outra cena, os bandidos já chegaram à cabana, mas não encontram nenhum corpo, o que frustra Randy. Ele ordena que Charlie e Dave comecem a cavar uma cova e diz a Louis para continuar procurando o corpo. Enquanto isso, Jess é vista correndo pela floresta, mas logo fica exausta e sem forças para continuar. Ela se lembra das técnicas de corrida que Laura lhe ensinou e as usa para se impulsionar novamente. Mais tarde, enquanto os homens cavam uma cova, Jess se aproxima sorrateiramente por trás deles e nocauteia Dave. Ela mantém os outros sob a mira de uma arma, mas Randy, de repente, grita seu nome completo e revela que já informou seus amigos policiais sobre ela. Ela tenta atirar neles, mas Louis se aproxima sorrateiramente por trás dela e eles a nocauteiam. Algum tempo depois, Jess acorda dentro de casa com as mãos e os pés amarrados. Ela consegue soltar as amarras das pernas, mas tem dificuldade com as mãos. Então, ela abre uma gaveta e encontra uma pequena faca que usa para cortar as amarras e finalmente se congelar. Momentos depois, ela ouve alguém se aproximando, então finge estar amarrada e inconsciente. Acontece que é Louis que lhe diz que ela é uma mulher bonita. Ele então a vira e tenta agredi-la, justamente nesse momento. Lá embaixo, Dave e Charlie ouvem ruídos abafados e vão verificar. Chegam ao quarto e ouvem Louis gemendo, enquanto lá dentro, Jess o está matando lentamente. Ela então abre a porta e rapidamente esfaqueia Dave, fazendo-o cair escada abaixo. Jess e Charlie começam a lutar, mas o homem se mostra muito mais forte que ela. Ao mesmo tempo, Dave, ferido, retira a faca da perna e sobe lentamente as escadas. Logo em seguida, Jess arranca brutalmente os olhos de Charlie, fazendo-o gemer de dor. Ela também usa a técnica de defesa que aprendeu e o imobiliza com uma chave de braço, e o homem acaba falecendo. Mas então, Dave chega e atira nela no ombro. Ele a golpeia com a arma e começa a bater brutalmente a cabeça dela contra uma mesa, mas a mulher furiosa o atinge com uma cotovelada na virilha e usa um despertador para esmagar a cabeça dele até a morte. Em seguida, exausta e ferida,
Jess senta-se na escada. Ela sente vontade de desistir, mas então ouve a voz de Laura ecoando em sua mente, incentivando-a a continuar. E assim, Jess reúne o resto de sua coragem, despeja álcool sobre o ferimento e remove a bala com imensa dor. Pouco tempo depois, Randy retorna à cabana com seu chefe sinistro, Jacob e 3 outros capangas. Jacob diz aos 3 homens para ficarem no carro, afirmando que não vai demorar. Em seguida, ele tranquiliza Randy, dizendo para ele não se preocupar com o nariz quebrado, alegando conhecer os melhores cirurgiões plásticos clandestinos. Os 2 logo entram na casa, apenas para descobrir que seus homens desapareceram, o que irrita Jacob. Ele repreende Randy por causar a confusão, avisando que esse caos não é bom para os negócios, mas Randy insiste que está tudo sob controle. Em seguida, os 2 homens vão até o quarto no andar de cima, mas não encontram Jess em lugar nenhum, o que os deixa preocupados. Eles ouvem o chiado de um vazamento de gás, que acaba vindo de um armário com um cilindro, bem na hora em que Jess tranca a porta atrás deles. Randy tenta atirar na porta, mas Jacob avisa que isso pode causar uma explosão. Jess também coloca algumas roupas embaixo da porta, impedindo que o gás escape e deixando os 2 homens presos lá dentro. Enquanto isso, do lado de fora, os 3 homens começam a se preocupar com o fato de seu chefe ainda não ter retornado. Então um deles decide verificar. Ao mesmo tempo, Randy e Jacob lutam para respirar enquanto o cômodo se enche de gás. Jacob tenta consertar o cilindro, mas não consegue, pois a válvula está quebrada. Lá embaixo, um dos capangas chega para verificar como está seu chefe, mas não encontra ninguém. Ele então ouve um barulho vindo de um armário e tenta investigar, mas, de repente, Jess brutalmente tira a vida dele. Enquanto isso, um Randy desesperado continua batendo na porta com força, o que finalmente é ouvido pelos 2 homens do lado de fora. Eles entram na casa armados, mas Jess já está esperando com uma pistola. Ela os avisa para não se mexerem, mas um deles se aproxima, fazendo com que ela puxe o gatilho. Mas como está sem balas, ela o atinge com a arma. Em seguida, ela quebra um vaso na cabeça do outro homem antes de iniciar uma luta feroz com o primeiro. Enquanto isso, no andar de cima, Randy se debate bastante, enquanto Jacob tenta usar um objeto cortante para abrir a fechadura da porta. Ele finalmente consegue abri-la, mas a essa altura, Randy já perdeu a consciência. Lá embaixo, Jess luta bravamente contra os 2 homens, e apesar de estar em desvantagem numérica, consegue dominá-los. Ela mata um deles esmagando uma escultura sobre sua cabeça, antes de esfaqueá-lo brutalmente. O outro homem tenta se levantar e fugir, mas Jess atira uma faca direto em seu coração, pondo fim à sua vida também. Toda essa matança afeta profundamente Jess, e ela começa a chorar, justamente quando Jacob chega e a eletrocuta por trás com uma arma de choque. Em seguida, ele coloca uma coleira com corrente em seu pescoço e ordena que ela seja uma boa cachorrinha e o siga até o carro. Mas Jess se recusa e cospe nele, o que o leva a eletrocutá-la novamente. Ele tenta arrastá-la para longe, mas ela resiste e arranca a corrente de sua mão. Em seguida, ela arranca a coleira e os 2 entram em uma luta violenta. O homem se mostra muito mais forte do que ela, e além disso, ela está exausta e ferida pelos acontecimentos da noite anterior. No entanto, em certo momento, Jess consegue pegar a arma de choque que usa nele, pressionando sua cabeça contra a pia. Nesse instante, Randy desce as escadas e acidentalmente atira em Jacob, matando-o. Jess aproveita a oportunidade para fugir, com Randy em sua perseguição. Para sua surpresa, Jess pula para dentro de um carro e o atropela, ferindo-o gravemente. Apesar da dor, Randy se levanta com dificuldade e foge em direção a um celeiro próximo. Jess atira nele no ombro, fazendo-o cair no chão. Mas antes que ela possa finalizá-lo, ele a chuta e a arrasta pelos cabelos. Os 2 então se chocam em uma luta brutal. No entanto, Randy domina Jess e a espanca impiedosamente. Aqui ele a provoca, dizendo que matou sua irmã rápido demais e que agora planeja tornar sua morte lenta e dolorosa. Randy começa a estrangulá-la, mas nesse instante, Jess se lembra de todos os momentos com a irmã, o que lhe dá uma onda de coragem. Num gesto ousado, ela pega seu colar pontiagudo e o enfia na garganta de Randy, obrigando-o a soltá-la. A mulher enfurecida o esfaqueia impiedosamente várias vezes, enquanto grita e o xinga. Horrorizado, o homem malvado implora para que ela pare e promete dar-lhe todo o dinheiro do mundo. Mas Jess não se importa e pega um cigarro do bolso dele antes de fumar. Ela então observa Randy sangrar até a morte lentamente, após o que sente falta da irmã e desaba em lágrimas. Quando o homem malvado finalmente morre, ela derrama gasolina sobre o corpo dele e o incendeia.
Na manhã seguinte, Jess é vista sentada ao lado do corpo de Laura, absorvendo sua dor. Ela coloca o colar que ganhou da irmã e se emociona muito quando o filme termina. Você assistiu ao resumo do filme Uma Mulher Desprezada, lançada em 2025. Obrigada por assistir e um beijo da narradora.